Esta é a Transamazônica. Uma rodovia que rasga a maior floresta tropical do planeta. A partir da derrubada de uma castanheira há 53 anos, ela começou a ser construída. Mas até hoje segue incompleta e sem data prevista para a conclusão. Sua rota percorre desde a cidade de Cabedelo, na Paraíba, até Lábrea, no Amazonas, totalizando 4.260 quilômetros, em que quase metade não estão asfaltados, ainda possuindo mais trechos que sequer tiveram início. Falta de asfalto, lama, acidentes, comércio ilegal e conformismo marcam as 5 décadas da BR-230. Neste vídeo, você verá a história e os inúmeros problemas da pior rodovia do Brasil. Era início da década de 70, época em que os defensores do meio ambiente eram escassos e a remoção em massa de árvores não era questionada. Época também que a Transamazônica, um símbolo da ditadura militar, começou a ser desenvolvida. Tudo começou durante o governo de Emílio Médici, após uma breve visita ao Nordeste em 1970. Na época, a região estava sofrendo pela seca e o presidente, durante seu discurso em Recife, decidiu tomar medidas para solucionar a problemática. Uma das ideias naquele momento era levar os nordestinos para ocuparem áreas não povoadas da região norte, algo que, obviamente, não foi para frente. Após 2 semanas da viagem, a construção da rodovia foi idealizada e já começou a ser planejada com a criação do Programa de Integração Nacional, que tinha como objetivo promover a maior integração à economia do país. No projeto original, a estrada seria de 8.000 quilômetros, conectando os oceanos Atlântico e Pacífico ao cruzar todo o território da América do Sul de Oriente a Ocidente, desde o Nordeste e Norte até Peru e Equador. Porém, o plano sofreu revisões, sendo encurtado até a fronteira entre Brasil e Peru. Oficialmente, o início das obras ocorreu no dia 9 de outubro de 1970, com a inauguração de uma placa a 6 quilômetros da cidade de Altamira, no Pará. Os operários experimentavam um completo isolamento, passando meses sem qualquer comunicação, obtendo informações apenas durante raras visitas a cidades próximas, sendo transportados usualmente por meio de pequenas aeronaves que aterrissavam em pistas extremamente rudimentares. Depois de certo progresso, houve uma revisão no plano, reduzindo o projeto para 4.977 quilômetros, com destino a Benjamin Constant, no Amazonas. Porém, as obras acabaram sendo interrompidas em Lábrea, no mesmo estado, resultando em um total de 4.260 quilômetros construídos. Assim, foi projetada a escavação de cerca de 35 milhões de metros cúbicos de terra e foram construídos aproximadamente 4.000 metros de pontes de madeira, que inclusive, ao longo dos anos, muitas tiveram que ser refeitas várias vezes por causa dos estragos naturais. Nesta mesma escala, a área desmatada já havia alcançado 100 milhões de metros quadrados. Árvores majestosas, com mais de 50 metros de altura e centenas de anos de existência, eram derrubadas em questão de minutos. Dessa forma, a Transamazônica desenhou um novo mapa da região, com impactos significativos na vida socioambiental das comunidades da Amazônia, incluindo povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos e populações urbanas, além de causar alterações notáveis na fauna e na flora local, e mais problemas como grilagem de terras e extração ilegal de madeira e ouro na floresta que margeia a rodovia.
Em 27 de agosto de 1972, a BR-230 foi inaugurada, ainda inacabada e faltando vários trechos a serem asfaltados. Devido sua extensão enorme, mesmo incompleta, a Transamazônica desde então se posiciona entre as maiores vias do mundo, cortando 7 estados: Paraíba, Ceará, Maranhão, Tocantins, Piauí, Pará e Amazonas, atravessando 63 municípios em 3 diferentes ecossistemas. Hoje em dia, 1.753 quilômetros ainda são de terra, segundo dados do Departamento Nacional de Infraestrutura, situação que cria grandes obstáculos para motoristas que vêm dos mais diversos cantos do Brasil. É praticamente impossível realizar viagens pela BR-230 durante o período de outubro a março, que corresponde à época das chuvas intensas na região. Nesse período, os viajantes enfrentam dificuldades, como a lama, que faz com que seja necessário parar para limpar o escapamento das motos, ou até mesmo veículos serem rebocados em certos pontos. Longas filas de veículos enfrentando os atoleiros são muito comuns, e algumas pessoas já tiveram que passar horas, até mesmo uma noite inteira, com fome, enquanto viajavam pela Transamazônica. Em algumas ocasiões, os motoristas procuram rotas alternativas e partes do trajeto, proprietários de fazendas aproveitam a situação e cobram uma taxa de R$ 20 para permitir a passagem de quem deseja encurtar a viagem. As queimadas ainda continuam nos períodos secos e, com exceção de urubus, é raro avistar um animal silvestre em meio ao desmatamento crescente. Tanto índios quanto fazendeiros frequentemente observam o aumento da temperatura e a redução das chuvas, com a frase "o sol está mais forte", sendo comum de se ouvir das pessoas ao longo da estrada. Meio século após a inauguração da rodovia, a história claramente revela que o projeto resultou em uma catástrofe ambiental e humanitária. Lábrea, última cidade ao longo da rodovia, é uma das frentes mais recentes e devastadoras de desmatamento ilegal na Amazônia, acompanhada por grilagem e invasão de terras com atos violentos. A zona rural desse município registrou em uma década 7 homicídios, todos relacionados a conflitos agrários, de acordo com a Comissão Pastoral da Terra. A BR-319 é outra rodovia que simboliza o fracasso do projeto de integração conduzido durante a ditadura militar. Ela representa a única conexão terrestre entre Manaus, na região amazônica, e o restante do Brasil, passando por Porto Velho e Roraima. Dos 885 quilômetros inaugurados em 1976, cerca de 450 quilômetros ainda permanecem sem pavimentação. Um cacique denunciou que apenas a manutenção da BR-319, desde 2021, já tem causado significativo desmatamento, grilagem de terras e abertura de ramais ilegais que invadem as terras indígenas. Foi observado também que os proprietários das grandes terras são frequentemente pessoas vindas do sul do Brasil, além de empresas multinacionais que destinam as áreas principalmente à criação de gado e cultivo de soja. A construção de vias e rodovias é apontada como uma das principais causas diretas de desmatamento no Brasil. Imagens por cima ilustram como a expansão de estradas está associada ao aumento do desmatamento, com estradas perpendiculares à BR-230, permitindo uma penetração profunda nas áreas florestais locais. Inicialmente, as rodovias foram abertas para proporcionar acesso aos agricultores e colonos da região, com o governo promovendo o lema "Terras sem homens para homens sem terras", a fim de impulsionar o desenvolvimento na região amazônica. Todavia, madeireiros aproveitaram essas rodovias para expandir ainda mais o desmatamento nas redondezas do trajeto.
Na tentativa de conter os desmatamentos e promover o manejo sustentável das florestas, várias unidades de conservação estão sendo estabelecidas ao longo da BR-230 com o uso da gestão florestal, um ramo da engenharia florestal. Como o Parque Nacional Mapinguari, na região oeste, entre Lábrea e Humaitá, e o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, entre Amazônia e Rondônia. Ainda não se sabe quando a rodovia será finalizada, e a tarefa de asfaltar o restante da Transamazônica não é tão simples como pode parecer. O que complica ainda mais a pavimentação dessa estrada, que conectaria áreas intocadas da Amazônia, é o elevado custo envolvido. Também são necessários diversos estudos, principalmente em relação ao impacto ambiental que essa pavimentação traria. Além disso, há a preocupação de que, pôr asfalto na rodovia, possa agravar o problema do desmatamento, apropriação ilegal de terras por pessoas de outras cidades, invasão de terras indígenas e facilitação do transporte de madeira ilegal e atividades de garimpagem. Apesar dos obstáculos enfrentados, a estrada transamazônica ainda desempenha um papel crucial como rota de transporte na região norte do Brasil. Ela permite o escoamento da produção agrícola, o acesso a serviços essenciais e a locomoção de pessoas. O governo brasileiro tem feito investimentos em melhorias na rodovia, incluindo a pavimentação de novos segmentos e a construção de pontes mais seguras, visando aprimorar sua condição. O contrabando é uma atividade ilegal que causa consideráveis prejuízos à economia e à segurança do país. Infelizmente, a rodovia transamazônica, assim como outras vias de transporte, é utilizada por criminosos para a realização dessas práticas. E para enfrentar esse problema, é crucial estabelecer uma coordenação efetiva entre as autoridades locais, estaduais e federais, contando também com a participação ativa da sociedade. Aqui termina o vídeo. Comente o que pensa sobre a rodovia transamazônica. Este é o Urbana. Deixe seu like, inscreva-se no canal e assista a um vídeo anterior.